Eu sou o Rick, do Mão do Terror, e hoje você vai descobrir que o verdadeiro medo não está no que você vê, mas no que você sente observando você. Se você tem estômago para o sobrenatural, deixa o like, inscreve-se no canal e ativa as notificações para mais relatos macabros. Conta nos comentários. Você já sentiu uma presença que não consegue explicar? Então prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em a entidade que se alimenta de promessas quebradas. E isso vai fazer você questionar cada barulho estranho da sua casa. A metrópole de Verídia era um turbilhão de promessas. Promessas de amor eterno sussurradas em parques iluminados pela lua. Juramentos de lealdade selados com apertos de mão firmes em escritórios reluzentes. Votos de fidelidade trocados em altares de casamento adornados com flores. Mas, como a própria cidade, que se erguia em vidro e aço, as promessas de Verídia eram frágeis, facilmente quebradas, e suas consequências, mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. Detetive Thomas Blackwood, um homem com a alma tão cínica quanto as ruas que patrulhava, havia visto o pior da natureza humana. Para ele, promessas eram meras palavras, facilmente esquecidas, e a lealdade, uma ilusão. Ele havia perdido a fé na bondade inerente da humanidade, e essa desilusão o tornava um observador perspicaz da escuridão que se escondia sob a superfície polida da cidade. Mas nem mesmo Thomas estava preparado para a série de eventos inexplicáveis e violentos que começaram a assolar Verídia. As ocorrências eram bizarras. Um empresário que havia quebrado um contrato importante foi encontrado em seu escritório, cercado por papéis rasgados, com as mãos amarradas por fios invisíveis. Uma noiva, que havia abandonado seu noivo no altar, foi encontrada em sua casa, com um vestido de noiva rasgado e um olhar de terror congelado em seu rosto. Um político que havia traído seus eleitores foi encontrado em seu carro, com a boca costurada por uma linha de seda. Em todos os casos, não havia sinais de arrombamento, nem evidências físicas de um agressor. Apenas a sensação de uma punição sobrenatural, de uma justiça que transcendia as leis humanas. Doutora Eleanor Vance, uma historiadora local com uma paixão por lendas e folclore, foi a primeira a notar um padrão. Ela era o oposto de Thomas, idealista, acreditando na bondade inerente da humanidade, mas com uma mente aberta para os mistérios do passado. Ela havia pesquisado a história de Verídia e havia encontrado referências a uma entidade antiga, um ser primordial que existia em um plano de existência onde as promessas e os juramentos tinham peso e substância. Inspetor Blackwood, ela disse a Thomas em seu escritório empoeirado, cercada por livros antigos e mapas da cidade. Eu acredito que estamos lidando com algo que não é deste mundo, algo que se alimenta de promessas quebradas. Thomas a olhou com seu ceticismo habitual. Promessas quebradas, doutora Vance? Estamos falando de crimes, não de contos de fadas. Eleanor, no entanto, estava irredutível. Ela mostrou a ele passagens de manuscritos antigos, lendas sobre um quebrador de juramentos, uma entidade que era atraída e fortalecida pela quebra de promessas, especialmente aquelas feitas com grande convicção e depois traídas. A entidade se manifestava através de ilusões, manipulação de objetos e, eventualmente, de forma física, para punir os que quebravam suas promessas e se alimentar de seu desespero e culpa. Thomas, apesar de seu ceticismo, não podia ignorar as evidências. Os locais dos incidentes eram sempre lugares onde promessas importantes haviam sido feitas e quebradas. Um altar de casamento, um tribunal, um túmulo.
e as vítimas, todas elas haviam quebrado juramentos significativos em suas vidas. Ele começou a acreditar que havia algo mais em jogo do que a simples criminalidade. Eles começaram a investigar juntos, Thomas com sua lógica e Eleanor com seu conhecimento do oculto. Eles descobriram que a entidade não era maligna no sentido humano, mas sim uma força da natureza, um guardião de um equilíbrio cósmico. Ela não buscava a morte, mas a punição, a restauração da ordem. E ela se alimentava da energia negativa gerada pela traição e pelo arrependimento. À medida que a investigação avançava, a entidade se tornou mais ativa. Ilusões se manifestavam nas ruas. Sussurros de promessas quebradas ecoavam em becos escuros, e objetos se moviam sozinhos, como se estivessem sendo manipulados por uma força invisível. Thomas começou a ter pesadelos, sonhos vívidos onde ele era confrontado com suas próprias promessas quebradas, seus próprios juramentos desfeitos. Ele se viu em um tribunal, sendo julgado por uma corte de sombras, seus crimes expostos à luz de uma verdade implacável. Eleanor, por sua vez, sentia a presença da entidade se tornando mais forte, mais opressiva. Ela percebeu que a entidade não estava apenas punindo os outros. Ela estava se preparando para uma colheita maior, uma manifestação em massa. A proliferação de promessas quebradas em Verídia havia criado um banquete para a entidade, e ela estava pronta para se alimentar. Eles descobriram que a entidade tinha um ponto focal, um lugar onde sua energia era mais concentrada, o antigo cemitério da cidade, onde muitos juramentos haviam sido feitos sobre túmulos, e onde muitos deles haviam sido quebrados. Era ali que a entidade planejava sua manifestação final, sua colheita de almas. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Thomas e Eleanor foram para o cemitério. A névoa era densa, e as lápides se erguiam como dentes quebrados na escuridão. O ar estava pesado com uma energia sombria, e os sussurros de promessas quebradas ecoavam entre os túmulos. A entidade estava lá, uma presença invisível, mas palpável, que parecia preencher o espaço. Ela está aqui, Eleanor sussurrou, seu rosto pálido. Ela está se preparando para se manifestar. Thomas sentiu um medo gelado, mas ele não recuou. Ele havia enfrentado o pior da humanidade, e agora ele estava pronto para enfrentar o inexplicável. A entidade começou a se manifestar, não como uma figura única, mas como um turbilhão de sombras, de rostos distorcidos, de mãos estendidas que pareciam emergir dos túmulos. Eram as vítimas das promessas quebradas, as almas que haviam sido traídas, e elas estavam ali para testemunhar a punição. Eleanor se lembrou de uma lenda antiga sobre como banir o quebrador de juramentos. Era preciso fazer uma promessa, um juramento de coração e cumpri-lo. Era preciso restaurar o equilíbrio, mostrar que a fé e a lealdade ainda existiam. Mas a promessa precisava ser feita com grande convicção, com a própria alma. Thomas, ela gritou, sua voz ecoando no caos. Precisamos fazer uma promessa que não pode ser quebrada. Thomas a olhou, seus olhos cheios de dúvida. Ele havia perdido a fé nas promessas, na bondade humana, mas ele viu a determinação nos olhos de Eleanor, e ele sabia que ela estava certa. Eles se deram as mãos, seus olhos fixos na entidade que se contorcia. Eu prometo, Eleanor disse, sua voz firme e clara. Eu prometo que farei tudo ao meu alcance para restaurar a fé na humanidade, para curar as feridas das promessas quebradas, para lutar contra a escuridão que se alimenta da traição. Thomas, apesar de seu cinismo, sentiu uma centelha de esperança. Eu prometo, ele disse, sua voz rouca. Eu prometo que protegerei os inocentes, que lutarei pela justiça, que farei o que é certo,
mesmo quando a escuridão ameaçar nos consumir. A entidade reagiu. O turbilhão de sombras vacilou. Os rostos distorcidos se contorceram em agonia. A energia negativa que a alimentava começou a se dissipar, substituída por uma luz fraca, uma energia positiva que emanava da promessa de Thomas e Eleanor. A entidade uivou, um som de fúria e desespero, enquanto as sombras recuavam, se desintegrando no ar. Quando a luz se dissipou, o cemitério estava em silêncio. A névoa havia se levantado, e as estrelas brilhavam no céu. A entidade havia desaparecido, ou pelo menos recuado. A promessa havia sido feita, e o equilíbrio havia sido restaurado. Thomas e Eleanor deixaram o cemitério, exaustos, mas vitoriosos. Eles haviam enfrentado o inexplicável, e isso os havia mudado. Thomas, o homem cínico, havia encontrado uma nova fé na humanidade, na capacidade de fazer e cumprir promessas. Eleanor, a idealista, havia se tornado uma guardiã da fé, uma defensora da lealdade. Eles continuaram a trabalhar juntos, investigando casos que pareciam desafiar a lógica, mas sempre com um olho no sobrenatural. Eles sabiam que a entidade ainda estava lá, esperando, sussurrando nas bordas da percepção. Eles sabiam que as promessas seriam quebradas, que a traição e o arrependimento sempre existiriam. Mas eles também sabiam que a fé, a lealdade e a capacidade de fazer e cumprir promessas eram as maiores armas contra a escuridão. E assim, a lenda da entidade que se alimenta de promessas quebradas se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que as palavras têm poder e que as promessas, quando quebradas, podem ter consequências terríveis. E que mesmo quando a escuridão se alimenta da traição, a luz da fé e da lealdade pode brilhar, protegendo a humanidade da entidade que se alimenta de promessas quebradas. E que às vezes a maior batalha é aquela que travamos dentro de nós mesmos, para que a entidade que se alimenta de promessas quebradas nunca mais encontre um banquete em nossos corações. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.